No capítulo 19, Ló chega a prostrar-se diante dos dois anjos que foram ver Sodoma e os chama de Senhor. Ló representa a igreja que anda por vista e não por fé, ou seja, anda por dinheiro e não pelo Espírito Santo. Sodoma representa também o mundo e o sistema religioso corrupto, que é também a cidade de Jerusalém onde Cristo foi morto. E jazerão os seus corpos mortos nas praças da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde nosso Senhor também foi crucificado. Apo 11:8, Ló sentado à porta de Sodoma é a igreja que faz partido nesse mundo, ou seja, política. Veja que ao escurecer Ló conversa com os dois anjos, ao passo que Abrão foi na maior claridade do dia com três seres, sendo que um era o próprio Cristo. Veja que os anjos entram na casa de Ló por insistência dele para passar a noite, como acontece no mundo religioso. O banquete de Ló não foi completo como o de Abrão, que é a igreja do nível da primitiva em Atos. Pães asmos são almas que abominam o pecado, porém não sabem ainda discernir completamente o certo do errado. A casa de Ló é as várias denominações de igrejas e os cidadãos de Sodoma são os poderosos do mundo. Aqueles dois anjos são as colunas dessas igrejas que são a liberdade para adorar a Deus Espírito ao invés de adorar um homem carnal, e a lei geral sobre sexualidade e casamento. Querer levar aqueles dois anjos para fora para serem conhecidos por Sodoma é querer que a igreja adore o anticristo e aceite a homossexualidade, além do pecado de máfia social, dízimos e subornos, que estas igrejas já aceitam. Querer unir-se de forma errada com seres divinos é querer ser adorado e obedecido em todo o seu desejo e ideia. Esta discussão à porta do lado de fora é a discussão da igreja com o Estado sobre as leis que vão contra os desígnios desses falsos pastores. As filhas virgens do que Ló queria dar em troca daqueles anjos são os crentes enganados devorados pelos devoradores, que são os cães, pastores, que no final sempre dão propina para os poderosos que ganham com este negócio de igreja religiosa humana. Vai chegar um tempo em que o anticristo não vai mais aceitar essas igrejas e se levantará para as destruir, como certos movimentos contra a igreja já vêm se levantado. Além da igreja ao nível da primitiva, Ló é também tipo de Cristo quando os judeus se levantaram para o matar, assim como o anticristo fará a igreja dos ungidos nos últimos dias, acusando-a de não se conformar com este mundo, ou seja, de ser estrangeira. O anticristo é obstinado em sua volúpia, indo contra tudo que a contraria sem ao menos parar para meditar. Mas Deus guarda aqueles que creem em Cristo, ferindo de cegueira espiritual os seus opositores. Os opositores estão sempre querendo acabar com a Bíblia e ridicularizando a manifestação do Espírito Santo como prova da verdade. Eles procuram achar uma porta de entrada para acabar com a Igreja de Cristo na Terra, mas seus argumentos se tornam em provas de ignorância e superficialidades sobre o mundo espiritual. Ficam tateando no escuro da ciência pela busca da verdade, mas não encontram saída para destruir Deus. Estender a mão e fazer Ló entrar para dentro de casa e fechar a porta é alusão também do arrebatamento final dos crentes. Além da libertação do pecado e engano, o Espírito Santo diz para os crentes: tens alguém mais aqui neste mundo, pregue para todos os seus semelhantes para sair do curso deste mundo. A casa de Ló é também o mundo e as gentes, nossos parentes. O clamor que se avoluma diante do Senhor é o grito por socorro das vítimas oprimidas pelo exército do povo ligado ao anticristo na terra. Cada algo catastrófico que acontece no mundo que alguém diz Jesus é contabilizado no céu. Os genros de Ló são as pessoas que não acreditam na volta de Jesus por amar este mundo injusto, ou seja, por amar assim em detrimento dos demais seres. O amanhecer é a luz do Evangelho proporcionada pela ressurreição de Cristo. O apertar dos anjos é a pregação do Evangelho pelos ceifeiros de Cristo no mundo que dizem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. O demorar de Ló é a incapacidade do homem se salvar sem o batismo com o Espírito Santo. O pegar das mãos dos anjos a Ló e sua família é o batismo com o Espírito Santo, sendo este batismo a própria misericórdia e graça. Esta graça é o transporte das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois deste batismo, a ordem é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho sem recuar, e viver pela fé como Cristo ordenou. A ordem do anjo de correr para os montes é a maneira que Cristo ordenou para se pregar o Evangelho. A vontade de Ló de ir para Zoar é a maneira negligente que o homem quer fazer a pregação do Evangelho. Neste caso, pregar o Evangelho é correr para os montes sem olhar para trás nesta planície. Mas o homem quer fazer a obra de Deus do jeito dele e despreza a ordem de Cristo por medo de naufragar na fé e não acontecer o milagre, ou seja, por duvidar que possa acontecer o impossível. Mas Deus é misericordioso e ainda salva alguns arrependidos dos que não fazem a obra de Deus da maneira correta de que a Bíblia ordena. Esse grupo que prega o Evangelho com falhas é Zoar. Zoar é também quem se acomoda muito em quatro paredes ou grupos de igrejas residenciais pequenas,
pois as grandes se corrompem com as riquezas injustas e aparências. Chegará Zoar é quando tudo estiver cumprido do que foi profetizado por Deus das últimas coisas, pois ele só poderá fazer chover o fogo e enxofre sobre este mundo quando tudo se cumprir, como foi com Sodoma no passado. No versículo 23, o nascer do sol é a volta de Cristo. A mulher de Ló que virou uma estátua de sal aos falsos profetas que enganam o povo em nome de Deus usando a Bíblia. Estátua quer dizer ídolo antigo porque esses enganadores são ídolos do povo que se diz evangélico. E sal significa a palavra de Deus que não tempera mais o mundo, pois se tornou insípido por causa dos escândalos da corrupção. Estátua de sal é os pastores e teólogos que ensinam a Bíblia errado para trocar o Espírito Santo e seus dons por riquezas terrenas, trocando o galardão celestial pelo galardão atual por não acreditarem no mundo vindouro. Assim como Abrão apenas olhou o resultado da destruição dos pecadores, assim aqueles que obedecem a Cristo somente com seus olhos contemplarão e verão a recompensa dos ímpios. SL 91:8. Assim como Deus se lembrou de Abrão e livrou Ló da destruição, assim por causa de Cristo somos livres da condenação eterna. Apesar de Deus ordenar a preservação da descendência do seu povo para atender ao seu plano da linhagem de Cristo, não havia necessidade de Ló deixar descendência, mas foi uma atitude meramente humana das filhas de Ló por não terem intimidade com Deus, como é o caso da criação das falsas religiões. Ló representa também o Velho Testamento e as suas duas filhas são o judaísmo e o cristianismo baseado no Velho Testamento. O cristianismo atual não entendeu o Evangelho e ultrapassa os mandamentos de Cristo para obedecer a Moisés. Querer manter a descendência de Ló é querer manter o crescimento do número de prosélitos para estas religiões. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno em dobro mais do que vós. MT 23:15. Assim como os filhos de Ló vieram a ser inimigos de Israel, assim essas religiões guerreiam contra o Evangelho ao nível da igreja primitiva de Cristo que se baseia no poder dos dons espirituais ao invés do poder do dinheiro que alimenta os injustos, gananciosos e charlatões. As filhas de Ló são também a Babilônia do Apocalipse, porque todas as gentes beberão do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. AP 18:3. Estas falsas religiões distorcem o Evangelho de Cristo, e isto é representado quando as filhas de Ló embebedam, pois Ló é também o Evangelho e o vinho é a interpretação errada para criar falsas religiões sem que o Evangelho tenha esse propósito ou parte nisso.